Olá, queridos amigos, irmãos, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e, como sempre, mais uma vez estou aqui para compartilhar contigo algumas ideias, algumas dicas, algumas informações, algumas reflexões que possam te servir como subsídio para a ministração da próxima lição da Escola Bíblica. Lição de número 11, lição essa que tem como título As Consequências do Pecado de Davi. Nesta lição, estaremos estudando precisamente, em primeiro lugar, sobre o significado da palavra pecado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Em segundo lugar, estaremos estudando sobre a repreensão do profeta Natã ao rei Davi. E em terceiro lugar, as consequências propriamente dito dos pecados cometidos por Davi. Se você é novo no nosso canal, eu te peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você rapidamente possa receber de primeira mão os novos vídeos, os lançamentos do nosso canal. Também, se você puder, dê um like, dê uma curtida no nosso vídeo e teça algum comentário, comente alguma coisa sobre a lição, sobre este vídeo, sobre o que você achou, sobre a sua impressão. Isso será muito importante para o nosso canal. Vamos então à meditação da lição da Escola Bíblica Dominical. No primeiro tópico da nossa lição, nós estudaremos sobre o significado da palavra pecado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tanto na língua hebraica quanto na língua grega. Por certo, o seu professor vai te trazer as palavras no seu sentido original ou as palavras na sua escrita e pronúncia original, tanto no hebraico quanto no grego. Mas o importante é nós entendermos que pecado é tudo aquilo que transgride os mandamentos de Deus. Pecado é tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Na língua grega, pecado é errar o alvo. Todas as vezes que o homem peca, ele está errando o alvo, porque ele foi criado para agradar a Deus. Pecado é não apenas errar o alvo, mas tudo aquilo que é contrário ao relacionamento do homem com Deus. Então, ao longo tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nós vemos a palavra pecado com muitas variações: maldade, iniquidade, prevaricação, erro, deslize, tudo isso é o sinônimo da palavra pecado. E principalmente no aspecto moral, imoralidade é pecado, transgressão é pecado. Então o pecado na sua língua original significa exclusivamente desobedecer a Deus. A desobediência é pecado, a feitiçaria é pecado, a idolatria é pecado. Pecado é tudo aquilo que fere a santidade de Deus. No segundo tópico, nós estudamos sobre a repreensão do profeta Natã ao rei Davi. Estudamos nas lições anteriores que Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que esperou com paciência em Deus, o homem que possuía algumas características de homem segundo o coração de Deus, de repente este homem deixa de vigiar, conforme estudamos na lição número 10, lição passada. Este homem deixa de vigiar e simplesmente peca contra Deus, desagrada a Deus. Nós estudamos que Davi, ele deixa de ir à guerra, deixa de consultar a Deus e agora passeando na sacada do palácio, ele vê aquela jovem se banhando e acaba tendo um relacionamento extraconjugal com aquela jovem e depois ele tenta encobrir o seu pecado por 1, 2 ou 3 vezes. Primeiro ele tenta fazer com que o seu esposo, o esposo daquela jovem, tivesse relações com ela para assim justificar a criança que iria nascer. Depois, finalmente, ele manda matar o rapaz, o soldado Urias, e agora, finalmente, ele pega a Betseba como sua esposa. Após ele tomar a jovem como sua esposa, aparentemente, parece que estava tudo resolvido. Parece que ninguém mais saberia de nada. Porém, os olhos de Deus são como chamas de fogo. Deus tudo vê. Deus estava vendo cada passo, cada atitude que Davi fazia para encobrir o pecado. E então Deus envia o profeta Natã, e o profeta Natã conta para Davi uma parábola.
E nesta parábola o profeta conta que havia dois homens numa cidade, um homem pobre e um homem rico. O homem rico possuía várias ovelhas, o homem pobre possuía apenas uma cordeira. E interessante que eu acho no texto bíblico é que Natã, falando deste homem pobre, ele potencializa as qualidades deste homem pobre. Muito embora o foco seria as atitudes do homem rico, as atitudes negativas do homem rico, que quando chegou um viajante em sua casa, ele podendo usar das suas ovelhas, não. Ele foi na casa do homem pobre e pegou a única ovelha, a única cordeira que o homem pobre possuía e fez então um guisado e fez então alimentação para o seu amigo viajante. Esta é a parábola que causou indignação no rei Davi. Mas fazendo um parêntese rápido nesta palavra, nós observamos que Natã, ele sublima, ele potencializa as qualidades do homem pobre. Diz o texto bíblico que Natã diz que aquele homem pobre não possuía bens, não possuía riquezas, mas possuía apenas uma cordeira, a qual ele comprara e criara, a qual ele introduzira na sua intimidade, na intimidade da sua casa. Diz o texto que aquela cordeira comia do seu bocado, bebia na sua boca e deitava no seu regaço. Era a cordeira que ele possuía intimidade, que ele possuía um valor estimável. Então, Davi está dizendo que, nesta parábola, além de falar do pecado do homem rico, Natã está dizendo que a família é o bem maior. A família é o maior tesouro que um homem possa ter, ainda que ele seja pobre, ainda que ele seja sem recursos. Aquele homem pobre da parábola, ele possuía apenas uma cordeira, mas ele trabalhara por ela, ele pagou o preço por ela, ele a considerava. Nós também devemos considerar a nossa família como o maior patrimônio, como o maior tesouro. Mas a parábola em si, ela trata então da situação do homem rico, que pegou indevidamente a cordeira do homem pobre. Ao ouvir esta parábola, a Bíblia diz que Davi fica indignado com aquela situação e diz: este homem merece a morte. Já nesta primeira avaliação, já nesta primeira reação de Davi, a gente percebe que o pecado, ele cauteriza a mente humana. O pecado faz com que nós tenhamos uma justiça própria e queiramos o juízo para as outras pessoas. Davi ficou indignado com a parábola que ouvira e com a atitude daquele homem rico, até que Natã diz: rei, este homem és tu. Tu és este homem. Pelo que tudo indica, Davi, ele não confessaria o seu pecado. Pelo que tudo indica, Davi iria permanecer com o seu pecado encoberto até quando não pudesse mais. Mas Deus, quando ele nos confronta acerca dos nossos erros, acerca dos nossos pecados, não é com a intenção de nos matar, não é com a intenção de nos destruir. Mesmo porque, se Davi permanece com o seu pecado encoberto, ele estava tão condenado quanto aquele que declara o seu pecado e não se arrepende. Se Davi permanecesse com o seu pecado às ocultas, ele iria perecer no inferno da mesma maneira que o pecador, que o ímpio declarado. Não é prazer de Deus que nós permaneçamos em nossos pecados, vivendo uma vida dupla e venhamos a acabar no inferno. Quando Deus nos confronta, repito, não é com a intenção de nos destruir, não é com a intenção de nos matar, mas é com a intenção de nos oferecer uma oportunidade de restauração, uma oportunidade de perdão, uma oportunidade de quebrantamento. O que muitas vezes acontece com muitas pessoas é que quando elas são confrontadas sobre seus erros e pecados, elas se revoltam contra a sociedade, se revoltam contra o sistema e se revoltam até mesmo contra Deus. Mas a ideia de Deus, o propósito de Deus não é que nós venhamos a nos revoltar, mas o propósito de Deus, ao nos confrontar com o pecado, é que nós venhamos a nos arrepender. Mesmo porque
O pecado que Davi cometera não foi qualquer pecado. Nós, geralmente, seres humanos, costumamos nivelar os pecados e às vezes até achamos que para Deus não há nível diferente de pecados. Mas há sim. O apóstolo João, em uma de suas epístolas, nos diz que há pecados que é para a morte e pecados que não é para a morte. E os pecados que Davi cometera eram pecados que era para a morte. A Bíblia diz que Davi cometeu um adultério e um homicídio, e ambas as práticas eram proibidas pela lei de Moisés. Em Êxodo capítulo 20, versículo 13 e 14, a Bíblia diz peremptoriamente: não matarás e não adulterarás. Em Mateus capítulo 5, versículo 28, Jesus disse assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério ou não cobiçarás. Eu, porém, vos digo, se alguém olhar para uma mulher e apenas no seu coração a desejar, já cometeu adultério com ela. Isto nos mostra que o pecado, ele não começa na prática em si, mas o pecado, ele começa numa consciência desviada dos propósitos de Deus. O pecado, ele começa na lascívia, o pecado, ele começa na concupiscência. E o que é concupiscência? Concupiscência é o prazer, é o desejo incontrolado. E o pecado de Davi, primeiramente, começou no seu coração e culminou e terminou na prática do pecado em si. E Davi, ele tinha cometido sim pecado gravíssimo e precisava ser tratado por Deus. Infelizmente, existem pessoas que cometem pecados gravíssimos e não querem ser tratados por Deus, não querem ser disciplinados por Deus. E Deus tem interesse em nos tratar, em nos disciplinar, para que nós venhamos a alcançar a salvação eterna. Porque vejam vocês, o pecado, além de ser algo que afronta a santidade de Deus, é uma total demonstração de ingratidão a Deus. Davi, com aquele pecado, ele estava mostrando, ele estava declarando que ele era ingrato a Deus, e o profeta Natan falou sobre isso. O profeta Natan começou a enumerar todos os benefícios, todas as bênçãos que Deus fizera a Davi. E neste texto da leitura bíblica em classe, Natan diz para Davi: Davi, Deus te livrou da mão de Saul. Deus fez com que Judá e Israel fossem apoiados, recebessem o seu apoio, porque naquela época havia uma rincha, havia uma divisão, havia um celeuma entre Judá e entre Israel. E Saul, ele enfrentava essa dificuldade. Mas diz o texto sagrado que Davi, ele conseguiu conquistar o coração tanto de Judá quanto de Israel. E ele, ao assumir o reinado, ele conseguiu efetivamente unificar o reinado. E quem é que fez isso? Foi Deus na vida dele. E o profeta Natan estava dizendo: Davi, Deus te livrou da mão de Saul. Davi, Deus unificou o reinado através das tuas mãos. Davi, Deus te deu vários outros privilégios. Quando você peca contra Deus, você está dizendo que você é ingrato a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito pela sua vida. No Salmo 51, nós encontramos Davi se arrependendo dos seus pecados. No Salmo 51, nós encontramos Davi se quebrantando na presença de Deus. Por muito tempo ele resolveu esconder o pecado. Por muito tempo ele resolveu fazer com que ninguém soubesse que ele havia pecado. Mas agora, diante do confronto de Deus para com a sua vida e para com o seu pecado, Davi se vê numa situação que a melhor opção que ele possuía era se quebrantar, era se arrepender dos seus pecados. É isso que Deus espera de mim e de você. É isso que Deus espera de todo aquele que vive uma vida na prática do pecado e precisa do perdão de Deus. Davi se arrepende. Davi se quebranta.
E todo aquele que se arrepende, todo aquele que se quebranta, todo aquele que se conserta, todo aquele que reconhece a soberania e o amor de Deus, alcança dele a misericórdia. Como já foi comentado por algumas pessoas, Davi ele deveria morrer pelo pecado cometido. Davi talvez deveria ter sido apedrejado, a própria Betseba deveria ter sido apedrejada, porém o seu esposo já era morto. E Deus aproveitou as circunstâncias históricas e, além de evitar que Davi sofresse um mal maior, além disto, Deus perdoou a Davi. Porém, o perdão de Deus não exclui a nossa responsabilidade. O perdão de Deus não exclui as leis da semeadura. Esta lição, ela trata muito bem sobre as leis da semeadura. E quais são as leis da semeadura? A primeira lei, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Ninguém planta uma espécie e colhe outra espécie, não. Nós colhemos exatamente aquilo que nós plantamos. A segunda lei da semeadura, nós colhemos proporcionalmente em maior quantidade daquilo que plantamos. Tem até um ditado no mundo que diz que quem semeia ventos, colhe tempestade. Esta é a segunda lei da semeadura. Primeira lei, nós colhemos aquilo que plantamos. Segunda lei, nós colhemos sempre em maior quantidade. Terceira lei, nós colhemos em outra estação. E é nesta lei que muitos se confundem, porque fazem aqui, fazem agora, e aqui e agora nada lhes acontece, e eles acham que está tudo bem, eles acham que o tempo apagou, eles acham que as pessoas se esqueceram, mas Deus não se esquece. Tempo não apaga pecado. O que apaga pecado é o sangue de Jesus. O que apaga pecado é a misericórdia de Deus que nos perdoa e joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Mas o tempo não apaga pecado. Por quê? Porque as consequências do pecado nós podemos não colher imediatamente, mas nós colhemos na próxima estação. Quarta lei da semeadura. A colheita pode trazer consequências para nós e também para outras pessoas que estão ao nosso redor. Todas estas leis se cumpriram na vida de Davi. Primeiro, ele colheu aquilo que ele plantou. Ele plantou o adultério e o homicídio. E foram estas coisas que aconteceram dentro da sua família. Segundo, ele colheu proporcionalmente ao que ele plantou. Ele plantou um adultério e um homicídio e colheu vários adultérios, homicídios e rebeliões e tramas. Coisas terríveis aconteceram em sua família porque ele plantou a semente do mal. Ele plantou a semente do pecado. Terceiro, ele colheu em outra estação. Imediatamente ele não colheu, mas quando nós lemos todo o capítulo 12, nós vemos ali todo o desenrolar da revelação do pecado de Davi, do seu quebrantamento. Mas imediatamente, quando já chegamos no capítulo 13, o capítulo 13 começa a história dos tramas, das intrigas e dos problemas familiares que Davi começou a enfrentar numa outra geração, numa outra estação, por assim dizer. E na quarta lei, nós dizemos que geralmente as pessoas que estão ao nosso redor sofrem indiretamente as consequências e os males advindos dos nossos pecados. Os filhos de Davi, a família de Davi, sofreu toda esta consequência. Perdoar, Deus perdoa. Se quebrantar e se arrepender, nós nos quebrantamos e nos arrependemos. Mas o apóstolo Paulo, falando em Gálatas, ele diz: tudo que o homem plantar, isso também ceifará. As consequências dos nossos atos insanos, nós teremos que colher. Deus nos livra da consequência maior do pecado, que é a perdição eterna. Mas as consequências aqui nesta terra,
nós vamos colher. Tem um outro ditado mundano que diz: aqui se faz, aqui se paga. A pior coisa é nós levarmos as consequências dos nossos pecados para a eternidade. Isto acontece quando nós não nos arrependemos. Porém, quando nos arrependemos e nos quebrantamos, Deus nos guarda e nos livra das consequências eternas. Mas as consequências materiais, as consequências físicas, as consequências na área terrena, nós iremos sofrer. Davi sofreu essas consequências. Por exemplo, Davi tinha um filho chamado Aminon e ele armou uma trama e manteve relações sexuais com a sua própria irmã, cometendo assim um incesto. E não foi apenas um incesto. Diz o texto bíblico que ela não queria se deitar com ele, que ela não queria ter relacionamento com ele, e ele simplesmente a pegou à força. Então, além de um incesto, ele cometeu um estupro de vulnerável. Tudo isso aconteceu na família de Davi. A menina foge envergonhada e vai para a casa de Absalão, o seu irmão, filho de Davi. Passam 2 anos ali na casa do seu irmão e daqui a pouco Absalão arma uma situação e simplesmente mata o seu irmão Aminon. Tudo isso aconteceu na família de Davi. Tempos depois, Absalão acaba numa fugida, morrendo, preso às árvores. Daqui a pouco, tempos mais tarde, Adonias, ele usurpa o trono do seu pai. Adonias, filho de Davi, ele usurpa o trono do pai. Tempos antes, Absalão, ele envergonha as concubinas do seu pai e mantém relações com ela. Conclusão: a família de Davi virou de ponta a cabeça por conta dos pecados de Davi. Natã, o profeta, avisou a Davi que tudo isso aconteceria, que Davi pagaria pelas consequências dos pecados cometidos. Que nesta lição venhamos aprender que absolutamente nada do que fazemos ficará impune. Que nesta lição possamos aprender que pagamos sim pelas consequências do pecado, embora Deus nos perdoe e nos livre das consequências eternas. Mas as consequências aqui nesta vida, todos nós estamos sujeitos a elas. Ainda que, como Davi, tentamos esconder dos homens, nós não escaparemos da justiça divina. Nós não escaparemos das consequências dos erros que cometemos. Deus tenha misericórdia de nós. Deus venha nos abençoar, que na ministração desta lição, cada professor possa conduzir os seus alunos para a conscientização de que precisamos viver uma vida reta e digna e honesta, uma vida de integridade na presença de Deus e na presença dos homens. Que o professor possa conduzir os alunos no sentido de conscientizá-los que precisamos ter uma vida devocional diante de Deus para não cairmos nas armadilhas do pecado e assim acabarmos cedendo à tentação e assim acabarmos pecando contra Deus e assim acabarmos sofrendo as consequências do pecado. Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Obrigado pela sua atenção e não se esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se você ainda não deu uma curtida no nosso vídeo, dê uma curtida no nosso vídeo. Se você ainda não ativou as notificações, acione as notificações, esse sinozinho que fica aí embaixo, para que você possa receber as nossas estreias, os nossos lançamentos. E se você ainda não fez nenhum comentário, comente o nosso vídeo, faça valer o seu direito de espectador e comente o que você achou dessa lição, quais as lições espirituais que você toma para a sua vida. Então Deus abençoe e até o próximo vídeo.